Oi, meu nome é Claudinho e você está escutando São Paulo Isolada. Oi, meu nome é Cláudio, né? Eu tenho 44 anos, sou aqui da Zona Sul de São Paulo, nasci em Jardim Ângela, periferia de São Paulo, extremo sul, né? Enfim, comecei uma banda em 1989, uma banda chamada Poesia Samba Soul. A gente já fazem mais de 30 anos, né, que a gente faz música nesse lugar. Além dessa banda, a gente fundou um instituto chamado Instituto Favela da Paz, do qual eu sou presidente. Tenho 44 anos, sou pai de 4 filhos, tenho uma parceira chamada Ellen, eu sou negro, tenho 1,75 de altura, um pouquinho gordinho, um pouquinho magrinho em algumas partes. Quando iniciou a questão da pandemia, eu não estava no Brasil, né? Eu e a Ellen estava numa viagem com um educador chamado Manish, né? Que é da Índia, então a gente estava na Índia, com um projeto chamado Mestre das Quebradas, então estava eu e a Ellen e mais algumas lideranças, né? A Dona Eda, que é da educação, estava o Hermes, né? Que criou o projeto NUA, né? E mais algumas outras pessoas. A gente estava aí nessa caminhada de pesquisa de educação lá na Índia. Então, quando a gente voltou e a gente chegou em Dubai, a gente percebeu que tinha muita gente de máscara. Então, foi ali que a gente começou a perceber o que estava acontecendo, tentando entender o que estava acontecendo. Quando a gente chegou no Brasil, a gente percebeu esse caos todo, né? Esse medo que estava afrontando aí a vida de muita gente. Então, quando eu cheguei no Instituto, as pessoas já estavam esperando a gente para ver quais são as atitudes que a gente aqui do Instituto iria tomar, né? Porque, enfim, tudo fechando, a escola já tinha parado muitas coisas, e a gente estava aqui tentando se alinhar para ver o que a gente poderia fazer com essa situação que estava acontecendo. Foi pânico, né? Pânico e medo, né? Que estava tentando se instalar em toda parte, né? Então, no início aí a gente começou a de fato saber, tentar usar a maior parte que a gente tem, né? Que a gente aqui é muito intuitivo, então a gente tentou muito iniciar alguns encontros, mas baseado na intuição, né? Como que a gente poderia, qual é o caminho que a gente poderia seguir, né? Como que a gente ia fazer dali para frente, porque tudo parou, né? Então, a gente tinha viagens para fora do país, a gente tinha encontros com gente aqui no Brasil, muitos projetos para desenvolver, e a gente teve que praticamente dar uma desacelerada para ver qual o caminho que a gente seguiria. E como foi fazer isso? Reorganizar toda a agenda assim? Primeiro, assim, uma coisa que é muito importante, né, que eu conversei muito com a turma toda, é desapegar daquilo que a gente já estava acostumado a fazer, né? Então, se a gente não se desapegar, a gente não conseguiria ter uma visão daquilo que a gente gostaria de apoiar nesse caos, né? A gente, apesar do que está acontecendo no mundo, né, a gente nasceu aqui no Jardim Ângela, um dos bairros mais violentos do mundo na época, na ONU. Naquela época a gente se desapegou dessa informação para a gente entender qual é o nosso caminho, de fato, né, aqui dentro desse lugar. Então, assim, a gente já tinha uma certa experiência de lidar com esse tipo, não desse caos mundial, mas de um caos interno, né, de como a gente se desapegava dessa situação para a gente poder criar um campo de visão. Se a gente está apegado com a situação, você não cria um campo de visão. Então, a gente começou a fazer muitos encontros aqui no Instituto, né? Muitos encontros para conversar, saber onde cada um está, como é que cada um estava com a situação, como era para cada um estar isolado, né? Enfim, quais são os apegos que a gente tem ali que a gente poderia trabalhar para a gente poder criar um campo de visão. Então, no início foi bem isso mesmo, assim, conversas, rodas de conversas e muitas rodas de conversa. Quais que eram os ânimos em relação à pandemia de todo mundo, assim? Muita gente, a maior parte, né, sente um pouco de medo, né? A gente sente como que vai ser agora, para que lado que o mundo vai, como é que vai se disparar as coisas, né? A gente ficou sempre atento o que estava rolando dentro da gente, se era uma ilusão de pensamento ou se era o medo, né? Porque o medo traz essa ilusão de pensamento muito forte. Nas primeiras rodas de conversa a gente soltava parte daquilo que estava dando aflição, né, daquele aflito, né, que você fica com medo. E então a gente se apoiou muito nessa comunidade. Então a gente, além da gente estar morando em volta de 2.000 e poucas pessoas, que é a rua onde a gente mora, mas o bairro todo, né, a Boimirim inteira, não, tem quase 800 mil habitantes. Então você imagina o pânico que gerou, né? Porque é uma energia de pânico, né? E medo. Então, o Instituto desenvolve projetos de arte, cultura, sustentabilidade, energias renováveis, né? Nessa área de sustentabilidade, alimentação saudável, esporte, rodas de conversa, enfim. Tem uma série de frentes aqui, né? Várias lideranças. E um dos projetos que a gente tem é formar lideranças também, né?
trabalha com essa liderança compartilhada, né? A gente mora no Instituto, então, assim, a cozinha da onde eu moro é o VGArt, é o quintal do Fábio, onde o Fábio mora com a esposa, ali é o Periferia, sustentável. Então, cada parte do quintal da gente é o núcleo do Instituto, porque a gente não tem um espaço do Instituto, é a nossa própria casa, então a gente mora aqui, né? E a gente é um grupo de pessoas, então ser uma comunidade nesse momento, essa comunidade interna, isso apoia muito. Então, apoia para que a gente não entrasse num estado de pânico, que a gente somos muitos, então a gente tem um nível de compartilhar muito profundo aqui, não só compartilhar alimentação, roupa, mas também informação, vivência, né? Então, eu, por ser o mais velho aqui desse grupo, então eu trouxe muito essa coisa da vivência, de como a gente vai lidar com essa situação, né? Numa pandemia, está todo mundo ficando separado, sozinho. Aqui a gente estava junto, né? No processo, de fato, ao contrário daquilo que o mundo estava acontecendo, né? Então, tem as crianças, tem a gente, né? Tem os adultos. Então, a gente começou muito a conversar nesse campo e se apoiar. Então, para isso foi um pouco mais fácil a gente estar nesse lugar de criação, né? De criar, sair da situação e ter uma visão e criar algo que pudesse apoiar a comunidade no entorno, né? E fala então um pouco sobre essas frentes que já existiam no Instituto e o que vocês estão fazendo nessa pandemia para ajudar a comunidade. Eu nasci dentro do Instituto, né? Eu sou um visionário e também ativista, né? E muito ligado com as questões humanas. Então, comunidades, a questão social, cultural também. Estou muito envolvido, sou músico, né? Há mais de 30 anos e formei muitos músicos aqui nessa região, apoiei para muitos músicos montarem suas bandas e continuar com o seu caminho. Então, a minha área é essa, né? A gente tem um Fábio que está mais nessa questão das energias renováveis, da tecnologia, né? Então, o Fábio criou o primeiro sistema de biogás dentro de uma favela aqui em São Paulo, cria hortas verticais, e aí tudo ligado com o sistema de Arduino, tecnologia a favor das energias renováveis. Aí tem a Ellen, que trabalha com a questão da alimentação, tem um VGArt, que é um projeto de alimentação saudável, né? Que trabalha com alimentação vegana e vegetariana. A gente tem a Ágata, que tem um projeto chamado Espaço Vazio, de reflexão para jovens, né, com jovens. Tem o Rafa, que trabalha com a questão do audiovisual. Tem o Pequeno, tem um grupo de crianças, né, de percussão. Enfim, a gente tem várias lideranças nesse sentido daquilo que a gente está desenvolvendo, né? Então, a gente tem várias iniciativas. Então, a questão era como que a gente deixava nossas habilidades para diminuir o impacto, né, da pandemia dentro da comunidade. Então, eu fui buscar, enfim, amigos e apoiadores e parceiros, né, nesses 30 anos que eu fiz, né, de caminhada, tanto no Brasil quanto fora. Então, a gente fez campanha no Brasil, fez campanha fora do país, para poder a gente apoiar financeiramente, né, as comunidades, as famílias, com essa parte desse dinheiro, elas terem um alimento, que era a parte mais importante, porque, enfim, ninguém podia trabalhar, então muita gente perdeu o emprego e aí, enfim, estava faltando essa parte básica que é a alimentação, né? O ser humano sem alimentação, ele não consegue pensar. Entra no estado de muito drama, de muito problema, de muito medo, e tem os filhos também, então eu fiquei com essa parte de buscar apoio, né? De acessar uma rede que o Instituto já tem que vem formando há muito tempo. A Ellen cuidou muito dessa parte da alimentação e da questão das mulheres, né? A Ellen também tem um projeto de roda de conversa com mulheres, junto com a Ágata. Enfim, o nível de violência doméstica aumentou, e então elas estavam aí nesse campo, tentando apoiar nesse campo. Aí a Paty, né, que trabalha com a comunidade junto comigo também, ficou nessa parte de reconhecer como que essas comunidades estão, como que as pessoas estão em casa e como que a gente poderia apoiar, em que sentido, né? Então o Fábio, com a parte da tecnologia, criou as máscaras Face Shield, né? Ele pegou aí com um amigo dele, ele conseguiu aí com um amigo dele, um projeto que um amigo dele fez, então ele fez mais de 3.000 máscaras aqui. Então a gente apoiou todos os postos de saúde em volta, porque não estava chegando material. Enfim, aí o Rafa, né, junto comigo, eu e o Rafa, a gente criou um projeto de audiovisual para apoiar os artistas da comunidade, então foram mais de 1.600 músicos que passaram aqui pelo espaço que a gente criou um espaço seguro. Na realidade, a gente já faz esse trabalho social e cultural há muito tempo, né? Então, assim, agora a gente teve que mexer na estrutura e ver daquilo, dos dons que a gente tem, dos talentos que a gente tem, o que a gente poderia favorecer a comunidade.
nesse momento. Então a gente está até agora nesse lugar ainda, né, apoiando. Gente, parabéns, cara. Eu admiro vocês muito, sério. Eu sou muito fã de vocês. Parabéns mesmo. E o Claudinho, conta como você, Claudinho, olhando toda essa situação e coordenando todas essas ações e ao mesmo tempo sendo pai, como que tá sendo para você viver essa pandemia? Eu estava num processo muito acelerado, né? A gente estava aqui no Instituto num processo muito acelerado, né? A gente estava fazendo muita coisa, a gente estava viajando muito. Eu tinha ficado muito tempo longe da comunidade também, muito fora da comunidade, né? Viajando para muitos projetos no mundo todo. Então, para mim, foi desacelerar o coração, desacelerar o processo e fazer um processo interno de dentro para fora, né? Então, eu acho que essa situação que a gente está vivendo no mundo, por um lado, foi muito terrível, né? Porque matou muita gente, morreu muita gente, né? A gente tem perdido muita gente também. Mas tem um outro lado também, que é um lado de reflexão. Qual o caminho que a gente, como ser humano, está fazendo? Né? O que a gente está fazendo? Por mais que a gente estava acelerado aqui no Instituto, e a gente estava fazendo muitos projetos sociais, muita coisa, conhecendo muitos outros projetos sociais, tinha muita coisa bonita no mundo, né? Mas uma boa parte do planeta, das pessoas no planeta, não estão envolvidas com isso. Não estão envolvidas com a questão da sustentabilidade, né? De pensar de se tornar um ser mais sustentável, de se tornar pessoas pensantes, né? O que a gente quer para o futuro, o que a gente quer deixar para as crianças, de fato. Então, eu por dentro, assim, eu fiz um processo muito interno, assim, de dentro para fora, assim, nessa pesquisa mesmo. A gente aqui, como Favela da Paz, o que a gente está movendo, de fato, né? A gente tá movendo uma parcela muito pequena ainda, né? E aí tem muitos projetos movendo no mundo todo, mas ainda é muito pouco pelo que vem acontecendo no planeta, né? E, enfim, você vê que a gente fez uma grande reflexão que só aconteceu isso com os seres humanos, né? Com os animais não tem acontecido isso, então com a natureza, de fato a natureza e os animais têm ganhado, né? Se abriu uma janela até nessa questão, né, que a gente vem tendo no planeta de destruição da Terra, então houve uma janela aí e uma oportunidade da gente poder ainda salvar o planeta, né? Porque o planeta está indo num caminho de destruição muito grande. Quem está destruindo isso tudo são os seres humanos, né? Então, eu, assim, por dentro me veio muito essa reflexão, veio um pouco também de tristeza, veio também um pouco de oportunidade, de alegria da gente poder ter esse momento, mas também tem essa tristeza, né? Então, enfim, a gente está aqui tentando se apoiar uns aos outros para continuar essa caminhada, né? Muita gente ainda depende daquilo que a gente está desenvolvendo aqui, então, muita gente, assim, perto de um planeta é pouca gente, né? É pouca gente. Então, eu acho que eu faço muito essa reflexão interna, né? Porque o que eu quero deixar, não só para os meus filhos, né? Porque eu não vejo só os meus filhos, né? Eu vejo os filhos de todos, né? Como que a gente deixa um mundo melhor e como que a gente caminha para um lugar melhor. Um ser humano sem consciência vai ter outra pandemia, vai ter outra pandemia, que vai ter outra pandemia, ou daqui 50 anos, ou daqui 20 anos, ou daqui um ano. A gente não sabe. Então, o que falta mesmo de fato é um ser humano consciente. Então, o Instituto vem falando dessa consciência já há muito tempo já, né? A gente vem falando sobre isso há um grande tempo e se trabalhando para isso também há um grande tempo. Enfim, então é isso, né? É a minha reflexão interna. Como você tá vendo as crianças assim lidando com toda essa situação e vendo os adultos, enfim, lutarem pela sobrevivência e para ficarem em paz assim dentro do caos que a gente está vivendo? Como que elas estão lidando? Como que você enxerga elas assim lidando com a situação? Tem uma questão assim interessante.
tem uma parte, né, das crianças que elas estão muito felizes, assim, de fato, né, de não estar indo para a escola todo dia. E eu sei que a escola é uma coisa muito importante, mas a escola, de fato, precisa evoluir nesse lugar, né? Se a gente se tornou seres humanos nesse lugar que a gente está sendo, né? A gente, seres, né? Não humanos ainda, mas seres que só pensa em trabalho, que só pensa em ganhar dinheiro, que só pensa em crescer na vida materialmente, né? Isso vem da educação que a gente teve, né? A gente praticamente perdeu a educação da terra, né? Do ensinar da terra, né? Dos meus bisavós, meus avós. A gente vai perdendo esse contato com a terra, então a gente vai cada vez se tornando seres arrogantes, né? A gente, de fato, estoca, mata para estocar, para vender, que são os açougues, a gente faz muita coisa nesse lugar, né? Então a gente não tem percebido, a gente tem desmatado a Amazônia, a gente tem feito muita coisa, a gente como seres humanos, né? Como seres que estão no caminho de ser humano. As crianças não estão nesse lugar, né? Então as crianças estão muito no coração. Para mim, os adultos estão muito na mente e as crianças estão muito mais próximo do coração delas do que a gente. Então, assim, elas não entendem muito bem o que está acontecendo, né? Mas elas ficam muito no coração. Então, eu vejo as crianças sempre arrumando uma forma de se divertir, mesmo que seja num cômodo, que seja no chão, que seja em qualquer lugar. Elas estão se divertindo, elas estão em contato com elas mesmas, né? E tem uma questão de, claro, que crianças têm muita tecnologia perto, fica mais no computador, aí tem mais problema, mas pelo menos assim das periferias que eu vejo, né? As crianças, elas estão em contato com elas mesmas, né? Em contato com as outras crianças, e mesmo de uma janela para outra elas ficam brincando, ficam falando, né? Soltam pipa da janela, enfim, sempre tem muita criatividade, descobre uma forma de se divertir, né? Por um outro lado, muita criança perdeu pai e mãe, né? Perdeu pai, perdeu mãe, perdeu, enfim, parentes, então entra nesse espaço também de sofrimento, de medo, né? Mas eu acho que quem vem sofrendo muito mais são os adultos, né? Principalmente porque a gente é mais apegado com as situações, apegado com o trabalho, apegado com as pessoas, né, também. Então, quando você vai uma pessoa, a gente é muito mais apegado com isso, né? Então, a gente sofre muito mais. Eu ainda não entendo muito bem o que se passa e o que isso pode causar no futuro. Eu não sei te dizer ainda, né? Mas vindo de uma pessoa como eu, que nasci no Jardim Ângela e vivenciei uma história desde os meus 7 anos, desde que eu me entenda como gente, né? Eu vi a violência muito de perto, né? Muita gente indo embora também. Eu me lembro que naquela época eu só queria brincar, né? Acontecia alguma coisa, eu ficava triste, mas no outro dia eu já estava feliz brincando. Então, eu me lembro de criança que eu mantinha uma esperança no coração e na alma que estava tudo certo, é o caminho que a gente precisa passar, e que eu estava esperançoso de que mudasse as coisas. Então, eu não sei se as crianças se sentem assim no dia de hoje, né? E o Claudinho, como que tá a pandemia aí no Jardim Ângela? Assim, tá igual tá o restante do planeta, assim, né? Não sei agora como é que tá os outros países nesse lugar, mas enfim, a gente aqui ainda está no caos, né? Hospital lotado, ainda está no caos. E o que eu vejo muito assim, nas principais avenidas as pessoas estão usando máscara, quando está dentro da comunidade não usa máscara, né? Não estão seguindo os procedimentos totalmente, né? Então isso é o motivo de tanta gente estar indo embora. Então ainda continua, e a questão é que também está indo alguns jovens também, né? Pessoas mais jovens, né? Tipo, pessoas com 30 anos dentro do sistema da pandemia é jovem, né? As pessoas na comunidade, elas estão acostumadas a estar na rua, né? As crianças estão acostumadas a estar na rua, então é um grande desafio, né? Quando você pede para uma pessoa que mora em 2 cômodos ou até mesmo um cômodo, ficar dentro de casa 24 horas por dia. Eu acho que assim essa coisa de isolamento social, né, quem tem privilégios, assim, né, quem tem um espaço maior dentro de casa, tem mais privilégio, é mais fácil você estar dentro de casa, segurar as crianças dentro de casa, tem espaço para elas correrem, tem espaço para elas brincarem. Na comunidade é um pouco mais difícil fazer esse isolamento social. Então, o quintal da casa da gente é a rua, né? Então, pedir para a gente não ir para a rua é bem complicado. Então, por isso tem danificado muitas comunidades, né, nesse nível. Isso Oi, também pode deve falar. acontecer na Índia, na África, né? Então, nesses lugares onde a população é muito grande, né? No espaço pequeno, há muita gente em espaço, pouco espaço com muita gente, deve acontecer isso, né?
Como você acha que você vai sair dessa pandemia? O que toda essa situação tem despertado em mudanças em você? Olha, primeiro eu acho que a gente não vai sair da pandemia, né? Porque de uma certa forma, mesmo que a pandemia passe, né, a gente descubra toda a forma de combatê-la, ela ainda fica na célula e ela ainda fica na alma, marcada para o resto da vida e para próximas gerações. O que eu acho que a gente tem que tirar disso é um aprendizado de como a gente pode ser melhor como ser humano. Como que a gente pode destruir menos a Terra? Porque isso para mim vem muito disso, de destruição da Terra, de guerra, de violência, né, dessa parte pior que o ser humano vem fazendo, de uma certa forma. Sem perceber, claro, existe um sistema que opera na nossa mente o tempo inteiro e a gente não percebe. Então, de ganância, de uma série de coisas. E a gente precisa começar a enxergar essa parte da gente. A gente, como espécie, ser humano, a gente precisa se unir como espécie, né? A gente precisa favorecer tudo que está à nossa volta, né? A gente precisa favorecer principalmente a natureza. E a gente tem que sair do lugar de que o meu filho é só o meu filho. Né? O meu filho não é só o meu filho é filho do mundo, é filho das pessoas que estão à volta. O filho dos outros são meus filhos também. Então a gente tem que partir do princípio de que somos uma espécie que precisa se unir e precisa praticamente parar o planeta, igual o planeta parou agora para cuidar de uma doença que está matando gente. A gente deveria parar o planeta para cuidar do planeta. Se a gente deixasse todas as nossas tecnologias, todos os nossos dons, como a gente fez no Instituto para favorecer as pessoas, se a gente fizesse isso, os governantes fizessem isso hoje, parasse o planeta para a gente, parasse a população no mundo todo, para que a gente diminuísse a quantidade de poluição no ar, né, parasse todos os carros durante 2 dias, ou que a gente cantasse por 1 minuto, todo o planeta cantasse por 1 minuto junto, vibrasse, né, na mesma onda sonora, a gente emanava amor, a gente cuidava do planeta, então a gente deveria, né, pelo menos assim, parar o planeta por alguns minutos, oferecer esse espaço de reflexão interna e de pensamento com o que eu vou ser no futuro, o que eu vou deixar para o futuro. Então, é isso que eu trago de reflexão da pandemia, sabe? Para mim, se abriu uma janela, né? Uma janela também de mudança no ser humano. Eu acho que eu parto desse princípio. E aí eu acredito também que a mídia, principalmente a mídia, né, que vem devastando durante anos, essa mídia que a gente sabe que é direta, essa mídia que chega na casa de todo mundo através da televisão, ela precisa mudar o pensamento. Ela está contribuindo para essa destruição já há muitos anos, né? Desde que o Jardim Ângela era o bairro mais violento do mundo e foi considerado, né? Porque também a mídia apoiou muito para isso acontecer, né? Então a gente precisa mudar essa linha de pensamento, a gente precisa estar a favor da vida, a gente precisa estar a favor daquilo que é importante, a gente como ativista precisa ativar algo que seja positivo no mundo, não é ir contra alguma coisa, mas é ativar algo que seja positivo. E como que você vê o futuro? Olha, eu acredito muito que o futuro ele é hoje, né? Aquilo que a gente faz agora, ele define o futuro. O meu futuro, talvez, ele não é o mesmo de todo mundo. Mas existe uma coisa que, para mim, é muito importante, é que o lugar que a gente pisa é o mesmo. Né? Talvez o meu futuro não seja o mesmo de todo mundo, mas o lugar que eu piso, o lugar que eu estou pisando, que é a Terra, é o futuro de todo mundo, desde quando a gente nasce e quando a gente volta para ela. Eu, quando eu penso num futuro coletivo, e eu penso no meu futuro, né, eu vou viver a quantidade de anos, normalmente, que um ser humano vive, né, e eu vou embora. Então, é muito fácil saber qual é o meu futuro. Mas o futuro, ele não termina na minha vida. O futuro, ele continua, de fato. O futuro, ele é definido hoje, aquilo que eu penso até o final da minha vida. Mas como um coletivo, eu vejo que essa decisão está sendo agora. Esse futuro ele pode ser definido a partir do agora. Depois desse caos que a gente teve no planeta inteiro, eu acho que aí vem a bonança. Mas desde que a gente olhe isso, desde que a gente olhe para essa bonança, que a gente olhe para esse lugar de oásis no futuro. Se a gente não olhar para esse oásis no futuro,
agora, no momento que a gente está vivenciando isso, eu sempre falo aqui para todo mundo que chega aqui, tem gente que chega aqui e fala para mim assim, poxa, eu queria tanto fazer um projeto, queria tanto fazer isso, aquilo, mas minha vida está difícil, minha vida está não sei o quê, eu não consigo pagar meu aluguel, eu não consigo não sei o quê. Então, aí é nesse momento, na realidade, quando a gente está no caos, que a gente está mais sensível. O ser humano no planeta, ele está mais sensível. Então, assim, se eu disser que a gente, no futuro coletivo, hoje, a gente olhe para tudo isso que eu tenho falado, a gente vai ter um oásis no futuro, a gente vai ter um planeta evoluído, né? A gente vai ter um planeta aonde as crianças elas vão ter um lugar para dar continuidade daquilo que é o legado que a gente está deixando, porque a gente não está deixando legado, a gente está deixando destruição. Então, nesse momento agora é uma oportunidade de a gente tornar o mundo melhor, o melhor mundo para se viver, de fato, porque a gente está aqui a serviço da Terra e não a Terra a serviço da gente. Então, é o contrário, a gente está aqui para que esse planeta dure durante muitos anos, e milhares e milhões de anos, e não para destruir ele. Ô Claudinho, você tem pensado na morte? Foram 2 momentos na minha vida que eu pensei muito na morte, quando era mais jovem, né? Quando eu vivia nesse lugar muito forte, né, de violência, e nesse momento, né, que a gente tem vivido muito. E a morte, para mim, significa vida também. Tem uma questão aqui que a gente discute muito no Instituto, é quando a gente morre para alguma coisa, renasce outra, né? Então, quando morre alguém fisicamente, nasce outra criança. Então, quando a gente também morre alguns assuntos internamente para a gente, nasce vida, né? Nasce visões, nasce outra coisa. Então, a morte, para mim, ela é um significado da vida também, ao contrário. Enfim, a gente não tem que ter medo da morte, mas a gente tem que aceitá-la ela como um processo de continuidade da vida. Então, é isso que eu penso, né? Então, é isso que eu sinto. E o Claudinho, como que você avalia as autoridades lidando com a pandemia, tanto o governo federal quanto estadual? Não vou culpá-los pelo que a gente está passando e nem acho que também é só um problema deles, né? Eu acho que isso é um problema geral de um todo, né? De um todo. Isso, na realidade, se esses governantes estão ocupando esses espaços também, foi porque a gente colocou eles lá também. Então, não existe, para mim, um culpado, né? Não existe o certo e o errado, mas existe talvez um sistema que ele não funcione mais. Esse sistema político que a gente tem, ele não funciona mais. Eu falei isso para uma vez aqui, isso uns 2 ou 3 anos atrás, eu falei uma coisa aqui para algumas pessoas que estavam visitando aqui, eles me perguntaram sobre a questão da política. Eu nunca achei que a política me representa em algum lugar. A política, né, essa política individualista, ela nunca me representou. Então eu disse, olha, um dia vai precisar acabar com isso para se iniciar uma nova, uma política de fato que ela funcione, né? Que é uma política a favor da vida. Então, eu nunca achei que a política a favor aos interesses próprios vai resolver alguma coisa. Agora que eles vão resolver mesmo, porque não tem como resolver, né? Isso depende de uma população maior. Isso depende de um todo, não depende só de quem está lá. De quem está lá, principalmente, que está protegido, no espaço protegido, né? Não vai entender o que está acontecendo aqui fora. Então, para mim, de fato, a política nunca funcionou. Nunca achei que a forma de se fazer política no Brasil, enfim, ou no planeta em geral, porque a gente também está coligado com as políticas externas também, então tudo está ligado. Então, para mim, assim, nunca funcionou. A questão é, pessoas que estão lá, né, elas são treinadas a procurar cargos para se beneficiar de alguma coisa. E política, para mim, não é isso. Né? Fazer política, para mim, é você estar a serviço do outro, a serviço da vida. Independente daquilo que você ganha ou não. Você tem que fazer sem esperar nada em troca. Tem que fazer sem esperar por algo. Você vai ganhar algo por aquilo que você está fazendo. Isso, para mim, é fazer política. E o que você quer para o futuro do país? Tenho viajado o mundo, assim, né? Viajei para muitos lugares do mundo, né? Não totalmente, mas já tive nos Estados Unidos, né? Em alguma parte dos Estados Unidos. Já tive em muitos lugares da Europa. Já tive no Médio Oriente, Israel, Palestina. Já fui para a Índia. Eu só não tive na África ainda. Na América Latina também já fui para alguns países. E tem uma coisa no Brasil, para mim, que é muito forte, é que, de uma certa forma, a gente é quase uma comunidade. Né? A gente é quase uma comunidade, assim, coisas que não acontecem muito em outros lugares, né? Assim, acontece isso mais em lugares onde a população maior
são periféricas, então tem esse sentimento de ser como de uma comunidade, né? Nós é da quebrada, nós é da comunidade, nós aqui, então, né, a maior quantidade de pessoas, elas vivem em espaços pequenos, né, dividem em espaços pequenos com muita gente, então isso cria um campo energético de comunidade, né? Então o Brasil tem muito isso, é um lugar, é uma casa, né? Quase uma casa. Então eu acho que, para mim, o Brasil tem muita experiência muita experiência coletiva, muita experiência comunitária, e isso é o que o planeta está precisando agora no momento. É essa experiência coletiva comunitária. E o Brasil tem muito disso. Então, eu acho que o Brasil é o futuro do planeta, de fato. Eu fiquei pensando, tipo, a Amazônia tá no Brasil. De fato, é o futuro, né? É o futuro. A gente está tanto coligado com essa questão da natureza, né, que a maior parte, né, o pulmão do planeta ainda é a Amazônia, né? Se destruir a Amazônia, a gente destrói o planeta inteiro. Além disso, ainda tem esse local, né? E eu acho que esse lugar de comunidade, né? E ainda, eu digo muito, ainda existe muito conhecimento indígena aqui no Brasil, né? Então, esse conhecimento indígena faz a gente voltar para a essência humana, de fato. Então, para mim, tem muita coisa nesse campo. Muito lindo isso. Claudinho, o que você quer para o seu futuro? Olha, o que eu quero para o meu futuro, né, é ter uma boa passagem aqui no planeta. Tentar ser o meu melhor lado, sempre. Reconhecer o meu pior lado, abraçar ele, reconhecer a minha própria sombra, mas praticar sempre o meu melhor lado, né? E isso acho que é uma forma de eu ter uma boa passagem por aqui. Quem me conhecer e quem passar por perto de mim vai ter um pouco de esperança. Então essa é a minha passagem por aqui. Isso eu quero para o futuro, né? O dia que eu não estiver mais aqui, as pessoas lembrarem de quem foi o Claudinho, né? Não como ser humano, mas como alma, como pessoa, como uma pessoa que tentou de toda forma trazer o lado melhor da vida. Então a gente tem a campanha, né, que é a campanha que está no ar desde o ano passado, e tem a conta do Instituto também direto, para quem quiser apoiar. Esses valores que a gente tem recebido está indo para um cartão chamado Vegas Cards, em parceria com a Vegas Card. A gente fez um cartãozinho, a gente abastece esse cartão e as pessoas compram no mercado local, na farmácia local, aquilo que eles precisam de alimento e remédio e produto de higiene, né? Qualquer valor que vir vai ser de grande apoio. Os dados bancários e o link da campanha de financiamento coletivo vão estar na descrição do episódio. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.